Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui conosco. Hoje vamos mergulhar numas águas teológicas bastante diferentes do habitual. Guiados pelas fontes que temos, vamos explorar para lá da figura de Maria que conhecemos, sabe, dos Evangelhos. Há uma interpretação, bem, radicalmente diferente, que os textos chamam teologia de impacto. Exatamente. Olá. O material que nos chegou descreve, de facto, um sistema de pensamento muito particular, essa tal teologia de impacto. E fazem questão de dizer que não é uma igreja nova, mas sim um desenvolvimento teológico. Tem até vocabulário próprio, como o termo geovásico, que parece referir-se à era pré-Cristo e à relação com Deus nesse tempo. Certo. O nosso objetivo aqui é, pronto, tentar perceber e expor as ideias centrais e as implicações desta visão tão singular, tal como as fontes a apresentam. Parece que vamos ter aqui um desafio a muitas ideias feitas, não é? Então, vamos começar por Maria. Uma das coisas que salta logo à vista, e é bastante chocante, é a ideia de que, segundo esta teologia, Maria teria tido uma morte biológica. Mesmo? Literal. Antes de conceber Jesus. Confesso que isto, Sim, sim. É disruptivo. completamente. Como é que eles justificam isto? Quer dizer, qual é a lógica? Hum, A justificação que dão é puramente teológica. Eles argumentam que era preciso que o Verbo, que Jesus, entrasse num corpo que naquele momento não estivesse ativo biologicamente, percebe? Que não estivesse ligado aos processos que nesta visão gerariam pecado ou corrupção inerentes à condição humana antes de Cristo. uhum. O corpo de Maria precisava, portanto, de estar biologicamente parado, inerte. Eles usam uma imagem forte. Comparam-no a uma terra seca. É uma alusão direta a Isaías, capítulo 53, não é? Sobre o servo sofredor. Ah, sim. Cresceu como rebento em terra seca. Exato. A ideia é que o corpo dela teria parado as funções vitais. Mesmo a produção de sangue, tudo. Seria um receptáculo passivo, pronto para receber o divino. Inerte. Terra seca é mesmo forte. E a concepção, como é que se encaixa nisto se o corpo estava morto? Pois. As fontes são muito específicas aqui. Rejeitam a ideia de uma fecundação normal, mesmo que divina, de um óvulo. Ok. Em vez disso, descrevem a concepção como uma ação criativa, direta, do Espírito Santo no ventre. Eles usam mesmo o termo grego gastro, estômago ou ventre, de Maria, já neste estado parado, inerte. Quer dizer, E sublinham que a sexualidade física dela não teve qualquer papel. Nada. Preservando assim a virgindade num sentido absoluto. Literal mesmo. Não houve processo biológico da parte dela. percebo. E isto leva-nos, imagino, diretamente à ressurreição dela, certo? Se estava morta, teve de voltar. Precisamente. É a conclusão lógica dentro deste sistema. A teologia de impacto defende que a própria entrada de Jesus, aquele que disse "Eu sou a ressurreição e a vida", nesse corpo inerte foi o que a trouxe de volta. A presença dele foi o catalisador. Ah, entendi. E o relato bíblico, não é? Dela levantar-se e ir apressadamente visitar Isabel, logo depois da Anunciação. Eles interpretam isso como a prova visível dessa ressurreição literal e imediata. A ação dela seria a evidência de que a vida voltou. Uhum. As implicações disto para a figura de Maria são enormes. Ela não seria só uma jovem escolhida. Seria alguém que já passou pela morte e pela ressurreição antes mesmo de Jesus nascer. Exatamente. E as fontes detalham as consequências disso. Maria permaneceria fisicamente virgem para sempre. E o estado dela pós-ressurreição seria transformado. Seria tipo como os anjos, transcendendo necessidades terrenas como o sexo. Certo. Seria, nesta visão, uma santa desde o início, uma ressurreta. E depois do Calvário, da ressurreição de Jesus, aí sim tornar-se-ia a ressurreta Mãe de Deus. É curioso como isto a eleva a uma categoria quase transcendental, logo desta concepção. Bem, vamos então pegar nessa visita a Isabel. As fontes levantam aqui uma questão prática, não é? A distância. Nazaré, na Galileia, até Ein Karem, na Judeia, onde se pensa que Isabel vivia, são os 145 quilómetros. É muito chão.
É bastante. A Maria ficou lá 3 meses. A teologia de impacto diz que fazer esta viagem, ida e volta, naquelas condições, seria muito difícil, talvez impossível, nesse tempo todo, não é? E com a Isabel já grávida de 6 meses, quando ela chegou. Sim, esse argumento da logística é o ponto de partida para outra ideia. Bem, radical. A transladação. A solução que esta teologia propõe é que Maria não viajou da forma normal. Como assim? Teria sido transportada Sobrenaturalmente. pelo Espírito Santo, tanto para ir como para voltar para Nazaré. A sério? Transportada, sim. E aquela expressão bíblica, ir depressa ou prontamente, em Lucas, eles reinterpretam. Dizem que não se refere à velocidade em andar, mas sim à prontidão em obedecer o impulso divino. E, mais importante, à natureza instantânea, milagrosa desse transporte. Um transporte espiritual. Há bases bíblicas para esta ideia de transladação, segundo eles? Sim. Eles procuram paralelos. Citam o caso de Filipe, o evangelista, lá em Atos 8, não é? Depois de batizar o eunuco, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e ele aparece noutra cidade. Lembro-me dessa passagem. Mencionam também a possibilidade de Paulo, em Atos 19, quando diz que tenciona ir em espírito a Jerusalém e Roma. Talvez não fosse só uma decisão, mas algo mais. Uma forma de deslocamento não físico ou guiado pelo Espírito. Interessante. E ligando isto, E se ligarmos isto ao quadro geral que as fontes pintam, esta transladação de Maria não seria um caso único. Apresentam-na como parte de um padrão maior. um padrão. Sim, as fontes sugerem que experiências parecidas, de transporte ou visões transportadoras, eram características do contacto direto com Deus na era pré-cristã, a tal era geovásica. Especialmente com os profetas, Ah, ok. que referem explicitamente a Ezequiel, que descreve ser levantado pelo Espírito e levado em visão a Jerusalém, ou Elias. A deslocação sobrenatural seria uma marca desse tipo de interação divina nesta teologia. E essa ideia de um padrão leva-nos a um ponto central e talvez dos mais controversos desta teologia de impacto, não é? A afirmação categórica, mesmo, de que qualquer contacto direto, profundo, com Deus, nessa era geovásica, implicava necessariamente uma experiência literal de morte e ressurreição. Para a pessoa, não só Maria, mas toda a gente. Exatamente. É uma afirmação, uau, muito abrangente. As fontes são taxativas nisso. Todos que tiveram o contacto passaram pela experiência da morte e ressurreição. É direto. Todos. Mas Todos. Quem, por exemplo? bem, eles dão uma lista. Abraão no sacrifício de Isaac, que eles reinterpretam, o próprio Isaac, Jacó na luta em Peniel, Moisés. Moisés também. Sim. A morte dele no Monte Nebo, que eles associam ao deus Nabu, e o encontro face a face com Deus são vistos como morte e ressurreição. Elias, dizem que ele morreu na caverna na sepultura em Horebe, antes de Deus o chamar para fora. Os profetas, em geral, maiores e menores. E, muito importante, João Batista. João Batista. Sim. Segundo esta visão, João Batista teria morrido e ressuscitado na ilha de Patmos ao receber as visões do Apocalipse. Morte e ressurreição como pré-condição para ver Deus antes de Cristo. Qual é a lógica teológica que eles apresentam para isto? Porque é que era preciso morrer? A explicação está naquilo a que chamam a lei apocalíptica, que seria a lei do pecado e da morte que vigorada antes de Cristo e da sua obra redentora. Certo. Sob essa lei, argumentam eles, o ser humano caído, sem a graça plena, não podia suportar a presença direta de Deus e continuar vivo, biologicamente vivo. A santidade, o poder divino, seriam fatais para a natureza humana marcada pelo pecado. Portanto, o encontro direto exigia essa passagem pela morte física e depois uma ressurreição para um estado diferente, modificado, capaz de interagir com Deus naquele contexto geovásico. Mas então, e Jesus? Ele teve encontros diretos com o Pai e foi batizado por João, um batismo que, nesta visão, significava morte e ressurreição para os outros. Como é que explicam o caso dele? Aí está a diferença-chave, segundo as fontes. Jesus, por não ter pecado, não passou por essa experiência de morte e ressurreição no batismo. Não morreu no batismo? Não. Ele submeteu-se ao batismo de João não por precisar de perdão, porque não tinha pecado, mas sim para cumprir toda a justiça.
Ou seja, para se identificar com a humanidade pecadora, validar o ministério de João e submeter-se simbolicamente ao juízo divino que aquele ato representava. Percebo. As outras figuras, diz a teologia de impacto, morriam nesse encontro ou batismo por causa do seu próprio pecado e pela ausência da graça redentora que só Cristo traria. O batismo de João, nesse contexto geovásico, seria então um ritual de morte e ressurreição para os que se arrependiam. Bem, vamos aprofundar isto. Se o contacto divino antes de Cristo implicava morte e ressurreição, e se isto estava ligado a essa lei apocalíptica do pecado e da morte, a vinda de Cristo teve de mudar tudo radicalmente. Como é que esta teologia vê então o pecado e a salvação depois de Cristo? Muda tudo, sim. A teologia de impacto avança com uma ideia mesmo radical. O pecado, entendido especificamente como essa relação fatal sob a lei apocalíptica na era geovásica, simplesmente deixou de existir. Cessou com a obra de Cristo na cruz e a sua ressurreição. Deixou de existir o pecado? Nesse sentido específico, sim. A lei que Cristo aboliu, nesta perspectiva, não é tanto a lei mosaica, embora também a cumpra, mas sim esta lei fundamental do pecado e da morte que regia a interação de Deus-homem antes dele. A morte e a ressurreição de Cristo quebraram essa dinâmica. Mas isso levanta logo uma questão com o Novo Testamento. O apóstolo João, por exemplo, escreve claramente sobre pecado nas cartas dele. Diz, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos. Ou, se alguém pecar, temos um advogado. Como é que conciliam isto com a ideia de que o pecado geovásico acabou? A interpretação que as fontes dão é que João aí está a falar por uma mentalidade que persistia, da velha criação, mesmo entre os primeiros cristãos. Ah, ok. Estaria a confrontar aqueles que, ou por estarem presos à lei antiga, ou por negarem a nova realidade em Cristo, ainda pensavam e agiam nos termos do pecado antigo. Quando ele diz, se dissermos que não temos pecado, refere-se a essa negação da condição passada ou à teimosia nessa mentalidade. E quando oferece a solução, temos um advogado, está a mostrar o caminho dentro dessa compreensão ainda limitada. Certo. Mas atenção, logo a seguir, o mesmo João afirma o princípio da nova criação. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Quem comete pecado é do diabo, ou seja, pertence à ordem antiga. A teologia de impacto diz que, na realidade que Cristo inaugurou, o pecado como essa relação específica que matava no encontro divino já não existe. Os erros, as falhas morais que os cristãos cometem agora, chamam-lhes faltas. São falhas dentro da nova vida, mas não pecado naquele sentido original, ontológico, que separava de Deus e trazia morte sob a lei apocalíptica. É uma distinção subtil, mas com consequências gigantes. E a salvação? Se o pecado nesse sentido foi abolido, como é que se alcança a salvação? Tradicionalmente se fala muito da fé pessoal, das obras. Pois. E aqui vem outra afirmação que bate de frente com as visões comuns. As fontes da teologia de impacto afirmam categoricamente que depois da obra de Cristo, a salvação, que eles entendem fundamentalmente como a ressurreição final, não depende da fé da pessoa, nem das suas obras. Não depende da fé nem das obras. Não para a ressurreição final. Antes da ressurreição de Cristo, naquele contexto apocalíptico, a fé e as obras tinham a sua importância naquele sistema. Mas depois da obra consumada de Cristo, a salvação tornou-se universal e depende unicamente da fidelidade de Cristo e do poder da ressurreição dele. Salvação universal, garantida por Cristo para todos, independentemente de acreditarem ou do que fizeram. Isso é mesmo disruptivo? Pode explicar um pouco melhor como é que isto funciona para eles? A explicação que dão é a seguinte: a morte de Cristo na cruz teve um efeito específico. Libertou Israel, o povo da aliança geovásica, da maldição da lei do pecado e da morte. Mas a ressurreição dele teve um alcance universal, para toda a humanidade. Através da ressurreição de Cristo, todas as pessoas, sem exceção, dizem eles, serão eventualmente ressuscitadas para a vida eterna. Ter fé em Cristo em vida permite começar a viver essa realidade já, aqui e agora. Mas mesmo quem não o recebeu conscientemente, receberá o dom da ressurreição no fim, porque foi conquistada para todos pela fidelidade de Cristo. A salvação final, a vida eterna, pela ressurreição, é um facto consumado pela obra dele.
não depende da nossa resposta. E é aqui que a coisa fica ainda mais surpreendente. Esta linha de pensamento leva-os a reinterpretar completamente o livro do Apocalipse. As fontes dizem que o autor não é o apóstolo João, o discípulo amado, mas sim João Batista. É isso. E que é o primeiro livro do Novo Testamento, mas ainda geovásico. Exatamente. Essa é uma das teses mais peculiares que apresentam. Defendem que foi João Batista quem escreveu o Apocalipse, baseando-se numa leitura muito específica de certas passagens e na lógica interna desta teologia. Certo. E sendo de natureza geovásica, os eventos dramáticos que descreve, selos, trombetas, taças, não seriam profecias sobre o futuro distante ou o fim do mundo. Pelo contrário, teriam acontecido historicamente, na altura do ministério de João Batista, culminando com a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então, o fim de que Jesus fala. O fim de que Jesus fala no discurso do Monte das Oliveiras, que as fontes chamam o Apocalipse de Jesus, em Mateus 24, não seria o fim dos tempos. Seria a consumação da obra dele na cruz. E a natureza dessas visões do Apocalipse, tradicionalmente, são vistas como muito simbólicas, não é? A teologia de impacto rejeita isso, veementemente. Insistem que o Apocalipse é um relato literal, factual, das visões e experiências que João Batista teve. Como dissemos antes, eles defendem que João Batista morreu e ressuscitou em Patmos ao ter estas visões. Literal. Sim. As imagens descritas, os dragões, as bestas, os anjos a voar, os 144.000, os 666, seriam descrições de realidades concretas que ele viu naquele estado alterado. A ideia é que se alguém estivesse ali ao lado dele, fisicamente, teria visto o mesmo. Tal era a objetividade e a realidade daquilo, para quem viveu a experiência. Argumentam que foi tratar isto como símbolo que fez perder o fio condutor do significado histórico ligado ao tempo de João Batista e à transição para a era de Cristo. Fascinante. E muito radical, mais uma vez. Eles dão exemplos específicos dessa leitura literal. Dão, sim. Por exemplo, a abominação da desolação mencionada por Daniel e por Jesus em Mateus 24. Sim. Em vez de ser um evento futuro de profanação do templo, eles identificam-na como o próprio Cristo pregado na cruz, no Calvário. O Calvário seria o verdadeiro lugar santo, separado por Deus para aquilo. E Cristo na cruz seria a abominação, algo chocante, repulsivo aos olhos do mundo e da religião da época, cumprindo a profecia literalmente naquele momento histórico. Uau! E outro exemplo? A parousia, a vinda ou presença de Jesus, defendem que não é um evento futuro. Já aconteceu nas aparições de Jesus aos discípulos depois da ressurreição, incluindo a Paulo na estrada de Damasco. Essas aparições foram a parousia. Então, juntando tudo isto, é claro que estamos perante um sistema teológico que choca de frente com séculos de interpretação cristã, seja católica, ortodoxa, evangélica. Sem dúvida. As fontes repetem que a teologia de impacto não é uma igreja, é um desenvolvimento teológico autónomo. Com as suas próprias palavras, não é. Geovásico, gastrotanatologia geovásica, lei apocalíptica. Sim. E os pontos de conflito com as interpretações tradicionais são muitos e profundos. Podemos talvez resumir as principais dificuldades que as visões mais comuns teriam a lidar com esta teologia. Sim, quais seriam? Primeiro, a ideia de que o pecado, como relação geovásica, acabou e a redefinição das falhas humanas como faltas. Depois, a ideia da ressurreição como experiência literal necessária para o encontro divino antes de Cristo. E aplicar isso a Maria, Moisés, Elias, João Batista. Certo. Terceiro, atribuir o Apocalipse a João Batista. E, curiosamente, as fontes também sugerem que Zacarias, pai de João Batista, seria o autor da Epístola aos Hebreus. Essa também é nova. Quarto, a insistência na natureza não simbólica e histórica do Apocalipse. E quinto, reinterpretar conceitos como a abominação da desolação e dizer que a parousia de Cristo já aconteceu. É, de facto, um conjunto de ideias que obriga a repensar muitas coisas que tomamos como garantidas. Tentando resumir o que vimos a partir destas fontes. Temos uma visão única sobre Maria, morte, ressurreição, transladação, um padrão maior de morte e ressurreição antes de Cristo para quem encontrava Deus, uma redefinição radical do pecado que teria acabado nesse sentido específico e da salvação, que seria universal e só por Cristo, e por fim, uma reinterpretação do Apocalipse como histórico, literal, já cumprido e escrito por João Batista. É isso. Exato. Isto levanta uma questão importante, não é?
Como é que diferentes sistemas teológicos leem as mesmas escrituras e chegam a conclusões tão diferentes? As fontes que analisamos apresentam um desafio considerável às estruturas teológicas estabelecidas. Propõem uma cronologia, uma causalidade, uma compreensão fundamentalmente diferente de eventos e conceitos bíblicos centrais. É uma abordagem que, olhando para este material, exige mesmo uma reavaliação profunda de textos e tradições. Para fecharmos esta análise aprofundada, fica talvez um pensamento final que estas fontes nos deixam, algo para continuar a matutar. Se a ressurreição, como esta teologia de impacto a descreve, não é só um evento futuro ou um símbolo, mas uma realidade experiencial, literal, transformadora, ligada ao próprio ato de encontrar o divino numa certa era, que outras narrativas ou figuras ou mesmo experiências espirituais na Bíblia poderiam ser lidas de outra forma, sob esta ótica de uma morte e renascimento literais face à intensidade do encontro com o sagrado. Fica a questão.